O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que diz a Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nesta festa da dedicação da Basílica do Latrão, ela tem 2 acentos, ela tem 2 impostações, 2 linhas de interpretação. Nós podemos nos voltar para o templo físico, para o templo de pedra. Afinal de contas, nós estamos celebrando a dedicação da Igreja de Roma, da Catedral de Roma. Nós às vezes achamos que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, né? Não, é a Basílica de São João do Latrão, São João Batista e São João Evangelista, dedicada a esses 2 Joões. Então, nós celebramos a dedicação deste edifício e, por concomitância, né, nós recordamos também a dedicação de todas as igrejas a Deus. Um dia também, essa nossa igreja matriz foi a Deus dedicada. Um dia 12 de setembro de 2010. Essas cruzes que estão aqui nas paredes da nossa igreja, elas foram ungidas com o crisma. Este altar foi ungido com o crisma pelo senhor arcebispo, e nós dedicamos a Deus este prédio, oferecemos a Deus este prédio. Então, é uma linha, né, de aprofundamento. Nós poderíamos meditar a respeito desta realidade, mas também, a primeira leitura mostra isso, nós somos templos de Deus, e nós precisamos ser um templo belo, agradável a Deus. Então, na primeira leitura, enfatiza-se esta realidade do templo de carne. No Evangelho, nós vemos essas 2 realidades. Nós vemos o templo de pedra purificado. Jesus viu que as pessoas estavam profanando a casa do Pai, fazendo comércio, fazendo aquela bagunça. Jesus purifica, mas ao mesmo tempo ele faz referência ao templo do seu corpo, que ressuscitaria no 3º dia. Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias, referindo-se ao seu corpo. Pois bem, então, vamos começar pelo templo de pedra, mas vamos desembocar no templo de carne, que somos nós. A celebração de hoje, ela tem origem quando, por ocasião da paz
do Império Romano com os cristãos. Vocês sabem que os cristãos eram perseguidos, ser cristão nos primeiros séculos era crime, e muitos estavam dispostos a ser criminosos para o mundo, mas amigos de Deus. Muitos estavam dispostos a perder tudo neste mundo, inclusive a paz, para estar em paz com Deus. É tão triste quando a gente às vezes vê por aí, inclusive, infelizmente, dentro da igreja, um discurso interesseiro de aceite Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Aceite Jesus e você vai ter prosperidade financeira. Aceite Jesus e você não vai adoecer. E se adoecer, toda doença será curada. Uma ideia deturpada do Evangelho. Jesus nunca nos prometeu isso. Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos e que no fim nos concederia o céu. Esta é a promessa de nosso Senhor. Pois bem, então, os cristãos, os nossos irmãos, no início, nos primeiros séculos, eles tinham Jesus e por causa disso perdiam muitas coisas. Perdiam o emprego, perdiam os bens, perdiam a paz, perdiam a vida, mas não perdiam Deus, não perdiam a sua fé. Mas no início do século IV, houve a paz entre o Império Romano e os cristãos, e aí o imperador doou aos cristãos o Palácio do Latrão, que era um prédio imperial, com um terreno adjacente, que era uma praça, que os cristãos depois transformaram na Basílica de São João do Latrão, que nós hoje conhecemos. A primeira catedral do mundo, a primeira catedral dos cristãos. Pois bem, então assim, eles foram fazendo reformas e reformas e reformas até que chegou a este prédio que nós hoje conhecemos. Só que no século XIV, o Papa abandonou Roma e foi para Avignon e passou muito tempo lá na França. Quando ele retornou para Roma, para a Basílica do Latrão, ela estava tomada de mato, destruída, e os animais pastavam e as pessoas profanavam aquele lugar, fazendo de tudo ali dentro. Então, quando o Papa voltou, ele precisou reconsagrar, rededicar a Deus, já que aquele lugar santo tinha sido profanado. Percebe que existe aqui uma relação. Também nós, que somos templo de Deus, quando pecamos, nós precisamos de alguma maneira restaurar aquela dignidade perdida, a santidade perdida no sacramento da confissão, porque nós somos templo de Deus. Pois bem, então, aquele prédio foi novamente dedicado e é daí que vem esta festa que nós hoje celebramos. Mas seja o templo de pedra, seja o templo de carne, uma coisa é verdadeira: precisamos tratar com santidade o templo de Deus, seja ele de pedra, seja ele de carne. Então aqui, meus irmãos, esta festa é a ocasião de nós nos perguntarmos como estamos, primeiramente, tratando o templo de pedra, a casa de Deus, que é a igreja. Estamos tratando com reverência e dignidade. Como é que você entra na igreja? Você entra na igreja como um espaço qualquer? Você se comporta na igreja como um espaço qualquer? Ou você entra na igreja com reverência porque é a casa de Deus? Eu lembro que
Eu tenho até vergonha de dizer isso, que como é que eu fiz essa pergunta, mas eu já fiz. Eu era recém-convertido e nem tinha entrado ainda no seminário, recém-convertido mesmo, assim, naquele meu processo de encontro com Deus e com a igreja. E eu, jovem, cheio de dúvidas e curioso, eu fui uma vez ao Padre Henrique, ao Dom Henrique, aquele bispo que faleceu, que era padre lá em Maceió, e eu era coroinha dele, né? Eu fui perguntar a ele, disse: padre, quando a gente passa em frente a uma igreja protestante, a gente deve também fazer o sinal da cruz? Ele olhou para mim, me fulminou com os olhos e disse: por acaso eles têm a Eucaristia? Por acaso Jesus mora naquela casa? Aí eu, não. Então, já respondi, né? Tu respondeu. Isto é, nós cristãos católicos, quando passamos em frente a uma igreja católica, nós traçamos o sinal da cruz. Por quê? Por reverência, por deferência, por respeito àquela casa na qual Deus habita. Meus irmãos, é algo grandioso, com o qual estamos acostumados e que pode nos levar a uma certa indiferença. Isto é, você entra na igreja, espero, pelo amor de Deus, que você, se não tiver artrose, osteoporose, que você faça genuflexão, mas às vezes, mesmo fazendo genuflexão, você faz no automático, você não faz com aquela reverência, com aquela deferência, com aquele amor, com aquele zelo, com aquela piedade, com aquela adoração devida a Deus que nesta casa habita. E é por isso que nós a limpamos, e é por isso que nós a adornamos da melhor maneira, porque é a casa de Deus. Existe um provérbio irlandês que diz assim, não é o único parâmetro, mas é um parâmetro. O provérbio diz assim: mede-se a fé de um povo pela beleza das suas igrejas. É um parâmetro, sem sombra de dúvidas, porque se nós temos fé, nós queremos que a casa de Deus, que não é apenas a casa de oração, mas é a casa na qual Deus habita, seja uma casa digna, uma casa bela, porque a Deus agrada a beleza, a dignidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos na liturgia e fazemos com dignidade, com beleza, nós fazemos porque nós cremos nesta realidade de que a Deus nós oferecemos o melhor. E o templo de Deus precisa ser belo, o templo de Deus precisa ser digno. No templo de Deus devemos nos comportar de uma maneira muito mais digna do que como lá fora nos comportamos. É claro que lá fora devemos nos comportar de uma maneira digna e santa, mas no templo de Deus, na casa de Deus, de uma maneira digníssima, santíssima. Então, o silêncio e a oração. Na igreja, se conversa-se o essencialíssimo. Senão, na igreja se conversa com Deus, se faz oração, se entra em silêncio orante, se entra focado naquele que naquela casa habita, na personalidade mais digna e mais santa, digníssima e santíssima, o próprio Deus. Imagine, meus santos, que realidade com a qual nós não podemos nos acostumar, mas devemos nos espantar a cada dia. Aquele que tudo contém, nesta igreja está contido. Imagine, Deus criou todas as coisas e nada o pode conter, porque Ele ultrapassa todas as coisas. Ele é Deus, Ele é infinito, mas Ele se apequena para aqui
estar presente para ser amado e adorado. Deve haver muita gratidão, muito espírito de adoração. Obrigado, Senhor. Que alegria, né? Que riqueza. Que riqueza inefável, isto é, riqueza a respeito do qual nós não temos palavras para expressar. Deus mora nesta casa. O mundo, que é o escabelo dos seus pés, isto é, o apoio dos seus pés, pois bem, Ele faz da igreja a sua casa, a sua morada. E seja a Basílica do Latrão, seja a igreja de São Gonçalo, lá no Carrapicho. Para aqueles que não sabem, São Gonçalo do Carrapicho é a nossa comunidade mais simples. Ele ali habita e espera por nós para ser adorado. Então aquele lugar deve ser tratado com reverência, com deferência, com piedade, né? Por quê? Porque é a casa de Deus. Então, meus irmãos, devemos, né, pensar como é que nós nos comportamos, com que roupa. Não é que a igreja deva se transformar num desfile de roupas chiques, não é isso. Mas na igreja, com toda dignidade, com todo respeito, porque mais do que nunca eu estou na presença de Deus. Eu estou sempre e devo sempre estar na presença de Deus, mas na igreja de uma maneira especialíssima. E eu também. Aquilo que eu não quero nunca, muito menos na igreja. Isto é, eu não quero ser ocasião de pecado para ninguém. Então eu vou com a roupa mais digna e modesta possível, porque eu estou na casa de Deus. Meus irmãos, nós poderíamos ir muito além, né? Refletindo sobre essas realidades que nos levariam a uma postura de mais piedade e adoração na casa de Deus. Mas vamos agora nos voltar para nós, que, como diz São Paulo aqui na segunda leitura, vós sois construção de Deus. Versículo 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, vós sois construção de Deus. Versículo 16, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Deus habita em mim, Deus habita em nós desde o dia do nosso batismo, e Ele precisa habitar em nós como amigo. E Deus habita em mim como amigo quando eu estou em estado de graça. Deus habita em mim como amigo quando eu procuro ter os mesmos sentimentos de Deus em mim. Quando eu procuro glorificar a Deus com o meu corpo, com a minha alma, com a minha vida, com o meu viver. Então, celebrar a dedicação da Basílica do Latrão deve também recordar que nós somos também este templo a Deus dedicado, e precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria para que nós nos dediquemos a Ele a cada dia com alegria. Que alegria ser morada de Deus. Então, meus irmãos, devemos sempre estar na presença de Deus, mas principalmente, de uma maneira especialíssima, quando nós comungamos. Quando nós comungamos esta realidade, templo de Deus, ela se torna uma realidade absoluta, ela se torna uma realidade por antonomasia, isto é, mais do que nunca, nós somos templo de Deus quando comungamos. Somos sempre, desde o dia do nosso batismo, mas quando comungamos, essa realidade se nos manifesta de uma maneira muito evidente. Deus está fisicamente presente em mim. Então, como é que nós temos recebido este divino hóspede? Como é que eu tenho comungado? Eu comungo com superficialidade? Eu comungo com indiferença, de modo que
eu até mesmo magoo o nosso... Entenda, eu estou falando daqueles que comungam em estado de graça, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou falando, porque aí é sacrilégio, aí crê em Deus Pai. Uma pessoa que comungue em pecado mortal, ela comete um sacrilégio, ela comete uma ofensa inominável. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que, não obstante estejam em estado de graça, comungam com indiferença, com frieza, com distância, magoando o nosso Senhor. Imagine se você acolhe alguém na sua casa e acolhe com indiferença, com frieza. A pessoa chega, tá bom, espera aqui um pouquinho. Abriu a porta, você entrou e ela adentrou e ficou lá para dentro e deixou você lá plantado na sala, esperando por ela. E nem aí. Acolheu na casa? Acolheu, mas acolheu com amor, acolheu com alegria, deu a você aquilo que você esperava, um pouco do tempo, presença? Não, foi até desrespeitosa a sua maneira de acolher. É assim que às vezes acontece. Misericórdia, você comunga e quando o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, você se desembesta para ir embora, você não faz ação de graças. Então vamos lá, meus santos, só se você for tirar o pai da forca. Vai tirar o pai da forca, é compreensível, nosso Senhor perdoa. Vá-se embora, tirar seu pai da forca. Não vai tirar seu pai da forca, você não tem um compromisso urgentíssimo. Faça um momento de ação de graças, se entretenha com o nosso Senhor, dialogue com o nosso Senhor. Peça a nosso Senhor a graça de amá-lo e de amá-lo muito, de viver sempre na presença dEle, de nunca se esquecer de que você é templo dEle, templo de Deus. Peça a nosso Senhor que esta sua casa tão apertada, essa sua alma tão apertada, se expanda para que você se torne, por graça de Deus, mais capaz de amá-lo. Para que você o ame mais, para que você queira amá-lo mais e não saiba amar de uma outra maneira, senão muito, com generosidade, com alegria, com pureza, com radicalidade. Aquilo que você sabe que pelas suas próprias forças você não é capaz, você pede que Deus o capacite. Pedir a Deus, e Deus quer que você peça, pedir a Deus a graça de comungar como a Santa Catarina de Sena, que chegava às lágrimas quando comungava, num júbilo, num encontro inefável. Quando ela comungava, era um encontro inexprimível. Ela não tinha palavras para expressar o que aquilo significava, o que acontecia na sua alma. Agora, quando a gente compara a maneira com que muitos comungam, é apenas a hóstia consagrada que você recebe na língua e acabou-se. Misericórdia, misericórdia. Então, entre na fila da comunhão e com toda a reverência receba a Eucaristia. Se lhe for possível, se você não tem artrose, osteoporose, se ajoelhe e receba Jesus com o seu amém. Corpo de Cristo, amém. Eu creio, assim seja. É isso mesmo. E receba Jesus e volte para o seu banco, pedindo a Jesus a graça de Ele mesmo rezar em você, porque você não sabe o que rezar, nem como rezar, mas você pede o auxílio, o socorro, a ajuda do Espírito Santo. E não tenha dúvidas que nosso Senhor vai fecundando o seu coração com a sua graça, vai ferindo o seu coração com amor, de modo que a oração tornar-se-á cada vez mais espontânea, e não apenas quando você receber a Eucaristia, mas
no dia a dia, na sua vida, dirigindo, trabalhando, você se dará conta de ser templo de Deus, morada de Deus, de estar na presença de Deus. Ele habita no profundo do meu coração, da minha alma. Eu sou um templo de Deus. E eu preciso ser um templo belo, eu preciso ser um templo iluminado, eu preciso ser um templo que acolha a Deus com alegria, que dê alegria a Ele por ser em mim, por mim, acolhido, e não dê a Ele tristeza por ser em mim e por mim tão mal acolhido. Não façamos isso. Se você diz, mas padre, mas eu não sei acolher Jesus como Ele merece ser acolhido. Eu também não, meu santinho. E é por isso que nós pedimos o socorro de Deus. E é por isso que nós pedimos a Deus que Ele nos conceda o amor com que nós iremos recebê-lo, com que nós iremos amá-lo, porque nós, por nós mesmos, somos indiferença, distância, superficialidade, mediocridade espiritual. Mas tudo posso naquele que me dá forças, tudo posso naquele que me capacita, tudo posso naquele que em mim opera. Então peçamos a Deus, e Deus quer que nós peçamos, e é maravilhoso, meus santos, quando nós pedimos a Deus aquilo que Deus mesmo quer nos conceder. Peçamos então a nosso Senhor a graça de tratar com muita reverência, deferência e santidade o templo de pedra e o templo de carne, que somos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.